Depay deve chegar essa semana aqui no Corinthians, né? Ele fez os exames médicos na Holanda. Jogador de nível internacional, jogador de seleção holandesa, jogador que é o segundo maior artilheiro da seleção, da história da seleção holandesa. Só perde para o Van Persie, está 4 gols atrás do Van Persie. Jogador que teve passagem pelo Atlético de Madrid, pelo Barcelona, pelo Lyon da França, pelo PSV da Holanda, Manchester United também. Pelo Manchester United, só grandes equipes, jogou só em grandes equipes. Então é uma contratação de nível internacional do Corinthians. Agora, ele não joga desde julho, né? Foi a última partida dele com a camisa do Atlético de Madrid. Então resta saber como é que ele está fisicamente, se ele vai precisar de um tempo ainda para se condicionar fisicamente. De qualquer maneira, eu acho, tenho certeza que é uma contratação daquelas de fazer barulho, né? O Corinthians vai gastar muito dinheiro nessa contratação. São 70 milhões de reais. Tá aqui, ó, aproximadamente é isso aqui, Cereto. Aqui a gente tem de informação, não é? Algo em torno disso, né? Salário mensal. Engloba uma série de situações, não só o salário, envolve a transferência, acúmulo por premiação, salário mensal. O Corinthians deve gastar com o Depay aproximadamente 3 milhões e meio por mês. É isso aí. Total do contrato, 84 milhões. O aporte do patrocinador, que a gente vai discutir o lado técnico e vamos discutir também o lado econômico. O aporte do patrocinador master do Corinthians, 57 milhões, e o aporte que cabe ao Corinthians, 27 milhões de reais. Então a gente vai dividir aqui, Cereto e amigos, a gente vai dividir primeiro o campo, bola, tecnicamente, e depois a gente vem para o lado dos riscos, o aspecto financeiro, como é que foi montada toda essa engenharia para o Corinthians trazer um jogador desse nível. Você tem, Chile, inclusive, aqui, como o Cereto já mostrou, só para a gente ilustrar o currículo do Memphis Depay, as equipes por onde ele já passou. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, para que a gente possa entender o tamanho do jogador que está chegando ao Corinthians. Ó, idade 30 anos, então a gente está apresentando para vocês o Depay, para quem conhece, mas não conhece profundamente. Idade 30 anos. Holandês, posição atacante, passou pelo PSV, pelo Manchester, pelo Lyon da França, pelo Barcelona, pelo Atlético de Madrid e agora vai ser jogador do Corinthians. Temos aqui alguns gols deste jogador e já que você estava com a palavra, e aí vocês fiquem para falar, realmente gostou, está aprovado. Vamos só para o campo técnico, tá? Daqui a pouco a gente fala da parte financeira. Está aprovado, é uma contratação que muda o Corinthians de patamar, Cereto? Eu acho que muda o Corinthians de patamar, muda o Corinthians de nível dentro do Campeonato Brasileiro. Não sei se vai livrar o Corinthians do rebaixamento, aí é outra história, né? Porque o corintiano quer saber disso. Ele vai livrar o Corinthians do rebaixamento? Mas esse é o sentido, né, Cereto? Como é que vai contratar um cara desse tamanho para não salvar do rebaixamento? Senão vai jogar a Série B ano que vem. Imagina o Depay jogando contra o Amazonas lá em Manaus. Vai ser complicado, né, cara? Com todo esse investimento, o Corinthians na Série B do Campeonato Brasileiro não faria o menor sentido essa contratação. Então ele vem para fazer gols. O Corinthians não tem gols. O Yuri Alberto não faz gol, o Pedro Raul muito menos. O Corinthians está contratando um cara para fazer gol. E ele é artilheiro, vice-artilheiro da seleção holandesa, da história da seleção holandesa em todos os tempos. A contratação é de impacto, é uma contratação midiática, como prometeu o patrocinador. Isso ninguém pode deixar de afirmar, mas existem muitas respostas, muitas perguntas que serão feitas, inclusive aqui no Mesa Redonda, e você em casa deve estar se fazendo, que precisam ser respondidas. Paulo, sobre a contratação e sobre a informação que você tem, porque ela é muito importante. Porque existia a expectativa do Depay estar desembarcando hoje aqui no Brasil. Essa era uma expectativa na sexta-feira, né, Chile? De que poderíamos ter o desembarque do Depay, inclusive hoje à noite. Isso não vai acontecer, o jogador deve chegar só na quarta-feira. E a torcida corintiana preocupada pelo aspecto de que, se ele não assinar o contrato, ainda até amanhã, não consegue ser inscrito para a Copa do Brasil, para o brasileiro. E Sul-Americana, ok o tempo. A Copa do Brasil exige que o acerto tenha que estar firmado até amanhã.